Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje falaremos sobre conjuntos. Bem, nesta primeira série de videoaulas, eu vou introduzir sobre os conjuntos antes de falarmos especificamente sobre os conjuntos numéricos. Os conjuntos em si, eles são de grande importância, não só para a matemática, mas também para diversas áreas. Um exemplo simples Antes da gente entender os exemplos, vamos ver a definição do que é um conjunto. Um conjunto nada mais é que uma coleção ou um agrupamento de elementos. Por exemplo, um colecionador de figurinhas. Ele está ali colecionando, quando ele completa ali o seu álbum, por exemplo, ele formou um conjunto de figurinhas. Então, temos ali uma coleção de elementos. Que elementos são esses? As figurinhas daquele meu álbum. Um outro exemplo, um time de futebol. Eu posso dizer que um time de futebol é um conjunto, onde o time ele é formado ali por um agrupamento de pessoas. Então, essa ideia de conjunto é essa que a gente utiliza no dia a dia mesmo, é essa usual. E um conjunto, ele sempre vai ser nomeado por uma letra maiúscula. Sempre por A, B, C, e assim por diante. Sempre vai ser nomeado por uma letra maiúscula. E existem três formas de representar, que é o que veremos agora. A primeira forma da gente representar os conjuntos é através das chaves. Observe inicialmente que todos os conjuntos eles foram nomeados pelas letras do alfabeto e todas essas estão em maiúsculo. Como eu disse anteriormente, um conjunto ele sempre vai ser nomeado por uma letra em maiúsculo. Então, vamos lá para a representação. Essa daqui é a representação entre chaves, onde temos os elementos, e esses elementos eles vão ser separados por vírgulas. Temos aí o conjunto A, formado pelas vogais do alfabeto. Temos o conjunto B, formado pelos elementos que são os números 2, 4 e 6. Uma observação. O conjunto A, como a gente pode ver, os seus elementos, são letras e essas letras foram colocadas em minúsculo. Para nomear o conjunto em maiúsculo, os elementos em minúsculo. O conjunto C é um conjunto formado pelos elementos que são os números 1,25, 1,75, 2,25. Observe que nesse caso, em vez da vírgula, eu separei esses números por ponto e vírgula. Este aqui é um caso em que é necessário a gente separar esses elementos dessa forma, porque visualmente a gente percebe, porque pelos elementos serem números decimais, se a gente separar também por vírgula, vai ficar algo muito bagunçado. O conjunto D é um conjunto formado pelos elementos que são as letras B, A e N. Como eu falei anteriormente, os elementos são letras e essas letras devem estar em minúsculo. Esse conjunto, ele está representando o conjunto da palavra banana, das letras que formam a palavra banana. Ou seja, é um conjunto que está representando as letras que formam a palavra banana. Então, observe, a palavra banana, ela repete a letra A 3 vezes e a letra N 2 vezes. Só que na hora que eu representei aqui, eu não coloquei essa repetição, não considerei. Então, eu só quero saber representar aqui quais as letras que formam a palavra banana. Eu não quero saber quantas letras. Então, vão existir casos assim, em que não vai ser necessário colocar todos os elementos do caso que eu quero considerar, viu? Então, isso aqui pode, dependendo do caso. Temos aqui o conjunto E. O conjunto E é formado pelos números
por todos os números pares, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim infinitamente. Como é um conjunto infinito, né? Ou seja, são todos os números pares, eu posso representar, colocar no final desse meu conjunto, utilizar as reticências, ok? Para representar que esse conjunto é um conjunto infinito. Mas eu também posso utilizar as reticências para suprimir um conjunto. Observe um conjunto F, que é formado por todas as letras do alfabeto. Para mim não precisar escrever todas as letras, A, B, C, D, E, F, G até Z, eu posso suprimir esse conjunto colocando, as reticências, ok? No mesmo caso da letra D, né, vão ter situações em que a gente pode suprimir esses conjuntos que não vão atrapalhar a compreensão. Só que haverá casos que não tem como, aí tem que escrever tudo, ok? Vamos agora ver a segunda forma de representação. A segunda forma de representar é através do diagrama de Venn. É basicamente isso daqui, a gente representar os elementos através, nesse caso temos uma circunferência, pode ser um quadrado, né? Então, é só a gente colocar, dispor esses elementos através num diagrama. Aqui temos o conjunto A, que é o conjunto formado pelas vogais do alfabeto, e temos aqui um conjunto B, formado pelos números 2, 4 e 6, ok? Simples assim. E a terceira e última forma da gente representar os conjuntos é através da sua lei de formação. Representar um conjunto através da lei de formação nada mais é do que a gente representá-lo por uma característica. Por exemplo, temos aqui o conjunto A, que é um conjunto composto pelo elemento X, tal que, essa barrinha significa tal que, X é vogal do alfabeto. Ou seja, A é um conjunto onde nele pertence o elemento X e X é vogal do alfabeto. Quem são as vogais do alfabeto? Então, é um conjunto formado por A, E, I, O, U, ok? O conjunto B. O conjunto B é formado pelo elemento X, tal que X é um número par entre 1 e 7. Quem são os números pares entre 1 e 7? 2, 4 e 6, ok? X é um número par entre 1 e 7. Então, o conjunto B é formado por estes elementos, 2, 4 e 6. E para terminar esta primeira parte sobre os conjuntos, eu trago aqui uma simbologia matemática, que é o símbolo de pertence e não pertence. Esses símbolos vão ser utilizados para a gente dizer quando um elemento pertence ou quando um elemento não pertence a um conjunto. Por exemplo, temos o conjunto das letras do alfabeto. Vamos colocar aqui o conjunto A das letras do alfabeto. A gente sabe que A pertence ao conjunto A. A gente vai escrever dessa forma. A pertence ao conjunto A, ok? Então, isso aqui é uma simbologia matemática, né? Para a gente escrever. Por exemplo, a letra B. A letra B não pertence a este conjunto. Então, B não pertence ao conjunto A, ok? Simples assim. Um significa quando um elemento pertence ao conjunto e no outro quando um elemento não pertence ao meu conjunto. Vamos fazer agora um exercício para fixar essas representações. O exercício diz o seguinte: represente os números pares entre 1 e 11. Então, vamos lá. Primeiramente, o
Quem são os números pares entre 1 e 11? O 2, o 4, 6, 8 e o 10. Ok? Então, esses são os números pares entre 1 e 11. E agora, eu quero que representá-los nas 3 formas de representação que eu acabei de ensinar. Caso você queira parar o vídeo e tentar fazer, ok? Então, vamos lá. Representando entre chaves, vamos nomear esse conjunto como conjunto A. Então, representando entre chaves os elementos, separando eles por vírgula. Então, essa aqui é a primeira representação. Através do diagrama de Venn, basta desenhar o diagrama. Lembrando que é o conjunto A, sempre nomeando o diagrama também. E só dispor os elementos: 2, 4, 6, 8 e 10. E através da lei de formação? A é um conjunto onde pertencem os elementos X, tal que X é... Quais são as características desses números? Eles são os números pares entre 1 e 10. Então, X é um número entre 1 e 11. Desculpa, falei errado. Entre 1 e 11, certo? Então, essas são as 3 formas de representação. Ainda dá pra gente trabalhar com os símbolos matemáticos de pertence e não pertence. Nesse conjunto, o número 11, ele pertence ao meu conjunto? Não pertence, né? Porque são apenas os números pares entre 1 e 11. Então, ainda posso escrever 11 não pertence ao meu conjunto A. Mas o número 8 pertence? O número 8 pertence ao meu conjunto, ok? 8 pertence ao conjunto A. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem, espero muito ter ajudado. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários. Deixem seu like, inscrevam-se no canal e deixem seu comentário. Nos vemos nos próximos vídeos que serão continuação desse. Até logo!